Danos ambientais, sociais, econômicos e de saúde causados por incêndios que se espalham pelo país. Incêndios que, de forma geral, começam com ações criminosas. Crimes que, se o passado for referência, devem ficar impunes. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Dia em que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez uma reunião no Palácio do Planalto com governadores sobre as queimadas que afetam o Brasil. Participaram representantes de 11 estados que têm áreas da Amazônia, Cerrado e Pantanal. Outros ministros do governo também estavam presentes, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participou. Ele está no Maranhão para a assinatura de um acordo com comunidades quilombolas sobre a base aérea de Alcântara. Na terça-feira, o Lula fez uma outra reunião com ministros para tratar de medidas de combate ao fogo, junto com representantes do Judiciário e do Legislativo. Ele anunciou 514 milhões de reais para lidar com os incêndios e os danos da seca histórica que afeta o Brasil em 2024. Também admitiu que o país não estava, nas palavras dele, 100% preparado para cuidar desse tipo de coisa. E falou sobre a origem dos incêndios. Há muita suspeita de que muitos dos incêndios são criminosos. Por exemplo, nós fomos fazer uma visita em 3 comunidades na Amazônia e na volta, parece provocação, mas nós encontramos vários focos de fogo, ou seja, dando a impressão que foi feito aquilo para a gente ver que estava tocando fogo mesmo, não estava querendo esconder da gente. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem sido mais enfática ao falar sobre a responsabilidade de quem está colocando fogo no país. Ela tem lembrado que existem proibições para o uso de queimada por causa da seca. Numa entrevista na TV Brasil, na terça, ela disse o seguinte: Corpo de Bombeiros. Essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime. A Marina Silva tem defendido uma mudança na lei para aumentar a punição de quem provoca incêndios florestais. Essa proposta também foi levantada na reunião dos 3 poderes na terça pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que cobrou ainda que os juízes brasileiros tratem o crime com seriedade. O Supremo tem assumido um papel na dianteira dessa crise das queimadas. Foi o ministro Flávio Dino que, entre outras medidas, autorizou que o governo federal use créditos extraordinários para lidar com os incêndios, o que permitiu que os 500 milhões de reais não entrem no cálculo da meta fiscal. Numa das decisões, o Dino afirmou que as penas atuais têm se revelado insuficientes e desproporcionais aos crimes de incêndio florestal. Ele também lembrou que, nesse caso, o assunto depende do legislativo. As queimadas nem sempre são ilegais. Com autorização prévia, o fogo pode ser usado por produtores rurais como técnica para limpar áreas para o plantio de lavouras e pastagens ou após o desmatamento. Tem também queimadas que têm esse fim, mas não são autorizadas, ou seja, são ilegais. E tem incêndios em que a intenção de quem começa o fogo é destruir florestas que estão de pé, como terras protegidas, parques nacionais, territórios indígenas. Em muitos casos, essas áreas depois viram alvo de grilagem. Quando as queimadas são grandes, numerosas ou favorecidas pelas condições ambientais, como secas, elas podem se alastrar e virar grandes incêndios. Por causa disso, em 2024, o uso legal de queimadas foi proibido ao redor do Brasil, como costuma lembrar a Marina Silva. A Polícia Federal abriu pelo menos 85 investigações por suspeitas de crime de incêndio. Tem apurações em órgãos estaduais também. A legislação atual prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem provocar incêndios florestais, além de multa.
Se a intenção de dano não for comprovada, a detenção é mais branda, de 6 meses a 1 ano. Quando a pena é pequena assim, é comum que ela seja transformada em alternativas, como o pagamento de cesta básica. Mas mesmo a aplicação dessa lei hoje é falha. Autoridades dizem que é difícil identificar e comprovar exatamente a origem do fogo, os autores e se ele foi intencional. A Justiça brasileira só abriu 56 processos sobre isso no primeiro semestre de 2024, segundo dados publicados pelo jornal O Globo nessa quinta. Em 2023, foram 109. Mesmo depois de abertos, os processos nem sempre avançam. Uma reportagem da BBC Brasil mostrou que, 5 anos depois, ninguém foi responsabilizado e punido pelo Dia do Fogo em agosto de 2019. A data ganhou esse nome quando fazendeiros causaram uma série de incêndios florestais na cidade de Novo Progresso, no Pará. A fumaça se espalhou pelo país e chegou a deixar o céu de São Paulo escuro no meio da tarde. Tem alguns projetos de lei no Congresso que propõem endurecer a legislação atual contra incêndios florestais. A presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado, a Leila Barros, do PDT, protocolou nessa semana que aumentaria a pena de prisão para 6 a 10 anos, além de multa. Isso quando o ato for cometido durante estado de emergência ou situações de desastres. Já o senador petista Fabiano Contarato propôs um texto que classifica o crime como hediondo, dobra a pena atual e prevê a expropriação de propriedades em que o fogo seja usado de forma criminosa. O governo Lula deve apoiar um outro projeto do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que propõe mudanças mais brandas e já está com tramitação mais avançada. O texto aumentaria a pena de prisão de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos. E prevê crime hediondo se o fogo causar morte, afetar a saúde pública gravemente, prejudicar as zonas de preservação ou ameaçar ecossistemas. Na reunião de terça-feira com o governo e o judiciário, os representantes do Congresso deram sinais contrários a projetos que endureçam muito a legislação ambiental. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, criticou a ideia de transformar o crime de incêndio florestal em hediondo e falou que o Congresso tem que evitar o que ele chamou de populismo legislativo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, afastou ainda mais a possibilidade. Disse que a legislação ambiental brasileira já é a mais rígida do mundo e que os deputados têm votado textos para ampliar proteções na área nos últimos anos. Ambientalistas discordam dessa caracterização do papel do Congresso feita por Lira. O que se viu nos últimos anos foi o contrário. Com uma bancada ruralista fortalecida, deputados e senadores aprovaram ou avançaram uma série de projetos que propiciam a destruição florestal, como a tese do marco temporal que dificulta a demarcação de terras indígenas. O Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima, descreve assim a atuação dos parlamentares. Se tem alguém que distribui isqueiro, motosserra e destruição de forma histórica e cada vez mais, é o Congresso Nacional. Outro caminho de responsabilização seriam sanções econômicas para produtores rurais responsáveis pela destruição, o que não está previsto no Código Florestal de 2012, que afrouxou a legislação ambiental. Uma mudança poderia impedir fazendeiros ligados a incêndios de acessar linhas de crédito e subsídios do Plano Safra, por exemplo, que é um programa do governo federal. Uma reportagem do site InfoAmazônia achou pelo menos 1.389 propriedades na região da Amazônia que registram fogo esse ano e receberam juntas mais de 2 bilhões de reais em crédito rural. Incêndios florestais tendem a se tornar mais comuns no mundo mais seco e quente. E a tendência com a mudança climática é ter períodos de estiagem mais frequentes e intensos. Fora da esfera criminal, a Advocacia Geral da União, em nome do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, entrou nessa semana com uma ação civil pública na Justiça do Pará contra 5 fazendeiros por danos climáticos a uma unidade de preservação ambiental na Amazônia. A ação responsabiliza os produtores que não foram identificados por atuarem de forma sucessiva para desmatar, queimar e contaminar áreas protegidas, entre outros pontos. A ação pede 635 milhões de reais em indenização, um valor calculado levando em conta a emissão de gases causadores do efeito estufa, decorrente da destruição de uma área de mais de 7 mil hectares no Parque Nacional de Jamanchim.
É a primeira vez que o ICMBio entra com uma ação do tipo, e o órgão pede que o valor seja destinado ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Esse é um exemplo de responsabilização que tem sido chamado de litigância climática e busca chamar atenção para as consequências de atividades que pioram a crise do clima. Mas, como tudo que se desenrola na justiça, são processos demorados e que começam depois que o prejuízo já está feito. O Durma com Essa volta já. A França e o mundo estão acompanhando desde o início do mês o julgamento de Dominique Pellicot, acusado de dopar a esposa, Gisele, e convocar dezenas de estranhos para estuprá-la enquanto ela estava desacordada. É um caso chocante que, quanto mais se desenrola, mais horrível fica. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, o que o julgamento revelou até agora? Dominique Pellicot, de 71 anos, confessou os crimes no seu depoimento essa semana. O julgamento começou no início de setembro, mas foi a primeira vez que ele esteve no tribunal e admitiu todas as acusações. Segundo as investigações, Dominique administrava na esposa Gisele, de 72 anos, doses severas de ansiolíticos. Enquanto ela estava dopada, ele e outros homens que Dominique recrutava por aplicativos de relacionamentos violentavam a esposa na casa do casal, em Mazan, uma cidade de 6 mil habitantes no sul da França. A polícia estima que Gisele foi estuprada pelo menos 200 vezes entre 2011 e 2020. Na quarta-feira, veio à tona uma nova revelação do caso, feita por um dos réus, Jean-Pierre Maréchal. Ele disse que aprendeu o método de Dominique e repetiu com a esposa, Célia, por dezenas de vezes. Haverá agora uma nova investigação sobre Jean-Pierre, além da que já está em curso. Os 50 homens réus do caso Pellicot têm idades que variam entre 26 e 74 anos, acusados de estupro de vulnerável. Por causa da quantidade de pessoas envolvidas, o julgamento deve terminar só em dezembro. Isadora, como o caso está repercutindo na França? A história chocou a França e o mundo todo, e centenas de pessoas, a maioria mulheres, se reuniram em cidades como Paris nos últimos dias em protestos para apoiar a vítima e chamar atenção para o crime de violência sexual. Gisele assumiu um papel de símbolo dessa luta ao abrir mão do anonimato e de um julgamento a portas fechadas, justamente para dar visibilidade para a causa e encorajar que outras mulheres denunciem seus agressores. O caso também colocou em discussão o fenômeno da submissão química, que é a agressão induzida por drogas dentro de casa. A estimativa do Centro de Observação de Dependências de Paris é que só na capital francesa cerca de 1.200 pessoas tenham passado por isso em um ano. Outro aspecto que tem revoltado os franceses é a conduta de alguns dos advogados dos réus, que revitimizam Gisele. Eles alegam que os homens acreditavam estar participando de algum tipo de jogo sexual do casal e insinuaram que ela seria cúmplice das agressões sexuais que sofreu por mais de uma década. Ontem ela disse que, abre aspas, nem por um minuto, fecha aspas, consentiu ao ex-marido a qualquer um dos homens envolvidos. Afirmou que se sentiu humilhada ao ouvir os argumentos dos advogados. O texto da Isadora você lê em nexojornal.com.br. Da punição para quem coloca fogo no Brasil ao julgamento do caso Pellicot na França, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, participação de Isadora Rupp, edição de áudio de Bruno Bimbate e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!